Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal, mas dessa vez a gente vai falar da origem dos nossos heróis. Eles, como a gente sabe, têm uma grande história, e agora a gente vai ver as referências que foram trazidas em todas elas. Asta, Charme, Grey, Noelle, todos eles tiveram uma grande origem por trás do que eles vivem em Black Clover. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão aí embaixo, vamos tentar cumprir a meta de 5.723 likes nesse vídeo de hoje. E eu também conto muito com a sua inscrição se você for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai abordar vários personagens e falar sobre a origem que eles realmente têm. Vamos começar falando sobre a Capitã Charlotte Roselay, das Rosas Azuis. A Charlotte teve uma referência que foi bem citada no anime e também no mangá, então eu vou falar rapidinho porque eu acho que boa parte dos fãs conseguiram entender em quem ela foi baseada. A Charlotte, como a gente sabe, quando bem criancinha foi amaldiçoada. E então, no seu 18º aniversário, ela e toda a sua família ficariam presos em uma gaiola do tempo. Tudo isso também estaria completamente ligada com a sua magia de espinhos, então seria uma maldição de espinhos. E é aí que a gente vai diretamente para onde ela foi baseada, a Bela Adormecida, que ficaria presa também no tempo, assim como Charlotte e sua família. Como a gente sabe, nessa história, a princesa Aurora foi amaldiçoada logo quando ela nasceu. Isso por uma bruxa que em uma das histórias não havia sido convidada para a comemoração da sua chegada ao mundo. Então, em meio a todos dando seus presentes, ela chegou e também disse que iria dar o seu. Ela iria dar a ela um feitiço que despertaria no seu 18º aniversário, assim como aconteceu com Charlotte. Neste caso, a Aurora espetaria o seu dedo no espinho, que estaria numa espécie de máquina de costura. Ali então todo o reino fez o possível para impedir que ela caísse nessa maldição. Tirou todas as máquinas de costuras daquele local e tudo mais, mas mesmo assim era algo que não dava para impedir. Charlotte também lutou sozinha contra sua própria maldição. Ela fez de tudo para no seu 18º aniversário os espinhos não saíssem do controle. E assim, nos dois casos, não foi possível impedir que aquilo acontecesse. Aconteceu. E em ambas as histórias, o fator tempo era extremamente importante, pois Charlotte estaria numa magia que o tempo não passava. E a mesma coisa seria com a princesa Aurora. Ela ficaria dormindo por toda a eternidade, não sendo afetada pelo tempo. Então, nesse caso, no anime e no mangá já deu pra notar as referências. E depois a gente tem mais uma, que realmente apareceu também as referências diretamente no anime e no mangá. Foi a história da Grey, a Cinderella Grey. No capítulo que foi contado a história da Grey, realmente revelado tudo o que aconteceu com ela. Realmente o nome Cinderella Grey foi dado pro capítulo. O autor Yuki Tabata já fez isso pra mostrar pra todo mundo que ele estava se baseando em várias histórias e em diferentes personagens de Black Clover. E a Grey também teve uma história extremamente difícil na sua infância. Acontece que ela saiu dela completamente sozinha. Ela resolveu ficar forte e fugiu. Quando ela era bem mais nova, ela vivia com a sua madrasta e também suas duas irmãs. E obviamente, assim como na história da Cinderela, era uma madrasta má e as duas irmãs também. Elas faziam o tempo todo a Grey limpar toda a casa e também faziam questão de sujar tudo novamente pra fazer a garota sempre trabalhar e trabalhar. A Grey não podia ter um tempo de descanso, ela não podia ter um tempo de diversão. Elas sempre impediam a garota de ser feliz. Até que em vários dias a Grey tomava um pouco de tempo que a sobrava pra estudar. Ela se dedicava muito porque queria aprender sozinha sua própria magia. Até que ela realmente aprendeu uma magia incrível. A magia de transformação. Foi nesse ponto que as suas duas meias irmãs apareceram ali e elas olhando pra Grey pediram pra conhecer esse poder. Já que ela ficou estudando magia sozinha, elas queriam realmente saber que tipo de poder ela tinha. Então a Grey ali acabou se transformando e neste momento ela virou uma das suas irmãs. Neste ponto elas diziam que a Grey nunca jamais poderia se transformar nelas, porque ela não poderia ter a beleza que elas tinham. Elas ficaram furiosas e queriam até mesmo atacar a Grey com suas próprias magias. Naquele dia a Grey decidiu que não poderia mais viver com elas e não iria mais suportar esse tipo de coisa. Ela então saiu sozinha para viver a sua própria vida. E depois que ela conheceu o Gauch, que acabou a salvando, Grey decidiu se tornar cada vez mais poderosa e também dominar completamente seu poder. E hoje a gente sabe que ela se tornou uma maga de nível arcano, uma das magas mais poderosas de Black Clover. Essa foi a história da Grey, que realmente foi muito baseada na história da Cinderela. E agora a gente vai com a história da Charme, que é a Chapeuzinho Vermelho. Mais um fato que o próprio autor de Black Clover também deixou ali mostrando no mangá. Isso aconteceu durante o capítulo 251, na segunda parte da luta da Charme contra a Tríade. Ali ela estaria prestes a enfrentar o poder da maldição vinda de um outro mundo. E então neste capítulo, como o volume 24 já estava chegando, a editora deixou que o autor trouxesse uma página colorida, convidou a uma página especial. E aí ele decidiu fazer a Charme vestida como Chapeuzinho Vermelho. E também o seu companheiro junto a ela, o Lobo Mau. A gente sabe que a Chapeuzinho Vermelha não era muito amiga do Lobo não. Mas a ideia da garotinha com o Lobo foi baseada na história da Chapeuzinho Vermelho. Não só isso, como a Chapeuzinho gostava muito da ideia de criar doces e também guloseimas e tudo mais. E a Charme também adora isso, criar vários e vários pratos e bolos especiais. Então essa foi mais uma referência dada da Chapeuzinho pra Charme. Não só isso, como diferente dos outros personagens de Black Clover, a Charme ainda tem uma outra referência bem especial
especial que se vem de uma expressão popular famosa no mundo inteiro: o lobo em pele de cordeiro, que na verdade seria uma fábula. Nessa história, onde um lobo teve uma ideia de se vestir de cordeiro pra ficar junto no rebanho, e aí naquele dia ele realmente foi levado junto com todos. Acontece que o dono das ovelhas decidiu levar uma pra dentro de casa, e então ele puxou a primeira que estava na sua frente, que era o lobo. Ou seja, ele havia descoberto um lobo na pele de cordeiro. Essa seria também a história do poder da Charme, já que a sua magia principal é a magia de algodão, a magia de ovelhas, mas então ela desperta também uma segunda magia, um novo poder. O seu poder que mudava da magia de algodão pra magia de comida. Uma magia que ao invés de preparar, devora tudo que surge em sua frente. E essa magia surgiu de uma grande ovelha se tornando um lobo, sendo essas duas histórias usadas como referência na magia e na história da Charme também. Agora a gente vai falar da Nero, da Sekirê e também do primeiro rei mago Lumiere. Os dois tiveram a sua história de Black Clover completamente ligada. O autor contou pra gente sobre eles juntos, afinal os dois estavam juntos o tempo todo. O príncipe Lumiere ficou extremamente feliz ao conhecer a Sekirê, e ela também ficou muito feliz ao conhecer. Eles ficaram extremamente próximos, e se vocês conhecem as histórias dos dois, basicamente é a seguinte: o príncipe Lumiere era considerado um grande gênio. Ele se divertia muito e era visto com uma grande felicidade ao criar novos objetos mágicos, novas ferramentas mágicas. Lumiere era um dos príncipes mais alegres de todo o reino. E aí um dia, ele acabou conhecendo a realidade fora do seu palácio, onde as pessoas que possuíam pouca mana acabavam sendo maltratadas por todo o reino. Eles não tinham as mesmas coisas que os nobres tinham dentro dos palácios, e então Lumiere decidiu mudar tudo isso. Ele tinha o desejo de compartilhar o que ele tinha, o seu conhecimento, com todo mundo, gerando uma ferramenta mágica que daria a todos a mesma quantidade de magia. Assim todo o reino poderia ser feliz, assim como ele era. A Sekirê, a Nero, conheceu ele já tendo esse objetivo e ficou muito contente. Afinal ela possuía muita mana, mas as pessoas achavam que a sua magia era ruim, então também a tratavam muito mal. A partir daí eles passaram a trabalhar muito juntos, e isso já conta diretamente a história do príncipe feliz, pois esse príncipe era um garoto que vivia dentro do seu reino, e ali ele era muito feliz. Na verdade, todas as pessoas que viviam na realeza eram felizes, mas ele não conhecia o mundo lá fora. Então, depois de perder a sua vida, ele se tornou uma estátua, ele virou pedra, e essa estátua de pedra tinha algumas joias. Ele possuía inclusive pedras preciosas em seus olhos, a mesma coisa que a gente viu acontecendo com o príncipe Lumiere em Black Clover. Depois disso, na história do príncipe feliz, um passarinho chega e pousa nele. Acontece que o príncipe feliz da estátua, a estátua estava parada, mas estava chorando. O passarinho então pergunta o que estava acontecendo, e ele então diz que era o príncipe feliz, mas já não estava mais feliz. Ele era muito contente dentro do seu castelo, mas depois que descobriu tudo o que estava acontecendo no mundo lá fora, fora do palácio, como as pessoas sofriam, ele passou a perceber que não era certo ficar feliz sozinho, sendo que as outras pessoas não estavam. Então o príncipe pediu ajuda pro passarinho, para que ela compartilhasse as joias que estavam nele como estátua com todo o povo, para que todos comecem a ficar felizes. Ali então o passarinho passou a se esforçar no meio de todo aquele frio. Ele realmente conseguiu entregar todas as joias, mas depois disso perdeu a sua vida. A mesma coisa aconteceu com a estátua do príncipe, que teve o seu coração partido. Mas depois, todo o povo feliz reconstruiu uma nova estátua, agradecendo completamente o príncipe, pois eles perceberam como ele lutou por todos. Eles diziam que o príncipe era um símbolo de esperança e também um bom agouro, assim como a gente via a história do príncipe Lumiere em Black Clover, sendo baseada na história do príncipe feliz. Vamos agora falar sobre o Asta, que não foi diretamente baseado em uma grande história famosa, mas sim foi baseado em alguns conceitos criados pelo próprio autor de Black Clover, Yuki Tabata. Um dos pontos mais importantes de Black Clover, um dos pontos principais, é a criação do Grimório do Trevo de 5 folhas. Ali um Grimório do Trevo de 4 folhas, que seria um Grimório do Bom Agouro, teria que ser corrompido. Para isso, o dono do Grimório do Trevo de 4 folhas teria que entrar no mais profundo desespero. Estando desesperado, estando com muita raiva, o Grimório começa a se corromper completamente, e ele se torna um Grimório do Trevo de 5 folhas. Ali ele se torna um Grimório demoníaco. E o Asta, como a gente sabe, ele veio a receber esse poder. Ele não tinha um Grimório do Trevo de 4 folhas, mas um Grimório do Trevo de 5 folhas que antes pertencia a Lich, que antes era um Grimório de Trevo de 4 folhas da magia de espadas, acabou se corrompendo e chegando até o garoto. Isso depois de 500 anos. Acontece que o autor deixou uma grande referência que foi trazida antes mesmo da explicação sobre este Grimório. Durante a luta de Asta contra o Veto do Olho do Sol da Meia-Noite, enfrentando aquele garoto, o elfo começou a gritar que o Asta era o demônio que engolia o desespero. Ele chamava por diversas vezes assim o garoto, e isso inclusive acabou no título do episódio. E o Asta realmente venceu o Veto, que dizia que traria o desespero pra todo mundo. O Asta, que possui um Grimório do Desespero, que nasce com o desespero, ele era aquele que engolia e acabava com o desespero. Não só isso, como vocês podem lembrar da chegada do Grimório do Asta, quando ele ganhou aquele Grimório. Ele estava tentando proteger o seu irmão Yuno e viu que ele não era capaz. Ali o Asta ficou completamente desesperado, ele caiu no mais profundo desespero e raiva também. E mesmo assim o Grimório não surgiu pra ele. O Grimório do Asta apareceu num ponto completamente diferente, quando o Yuno, que tinha o Grimório do Trevo de 4 folhas, começou a gritar, dizendo que o Asta não poderia ser vencido porque ele era o seu maior rival e era alguém que ele acreditava ser extremamente poderoso. O Asta se acalmou. O Asta, ele devorou, ele engoliu completamente todo o seu desespero. Ele ficou calmo naquele lugar e quando ele se acalmou e se emocionou, aí sim o seu Grimório apareceu ali.
ali. O Grimório do Desespero ele não teria aparecido pra Asta enquanto ele estava desesperado, mas sim quando ele controlou seu desespero. Afinal, o autor de Black Clover criou o Asta pensando que ele seria aquele que acabaria com todo o desespero, e assim ele seria capaz de salvar todo mundo. Por fim, temos também a história da Noelle, que pelo seu poder e agora com a sua nova transformação Valkyria, eu inicialmente pensei que ela poderia também ter uma referência com a Pequena Sereia. Só que muita gente acredita, e isso ainda não foi confirmado, que a história da Noelle seja baseada no Patinho Feio. Isso porque ela nasceu na família Silva, uma família de magos completamente poderosos que eram da realeza. E a Noelle, no meio de todos eles, era a única que não conseguia controlar nem um pouco seu próprio poder mágico. Ela então era tratada mal por todo mundo, porque todos achavam que ela não era forte o suficiente para estar com eles. Acontece que Noelle mesmo assim não desistiu e ela tentou encontrar o seu próprio lar, a sua própria família. Ela encontrou então o Esquadrão dos Touros, que se tornou a sua nova família, e ela se tornou muito mais poderosa sozinha, a ponto de ser reconhecida por vários Silvas como a mais poderosa. E o seu próprio irmão, Nozel, que é o membro mais poderoso de toda a família, disse que a Noelle possuía um poder que ele respeitava muito, que ela estaria ali com certeza para alcançar a sua mãe, que foi uma das magas mais poderosas de todo o reino de Clover, que tinha tudo até mesmo para se tornar a próxima rainha maga do reino. Mas essas foram as referências às origens das histórias de Black Clover. Comenta aí embaixo se vocês já tinham percebido todas, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!